Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso quadro Conversa de Política e nós vamos receber o secretário estadual de Agricultura e ex-deputado federal, ex-deputado estadual, César Halum. Né? Eu conheço o César Halum desde que era deputado estadual, virou deputado federal, agora quase foi ao Senado, né? Surpreendeu ali na reta final e agora é secretário de Agricultura do Estado. E nós vamos falar um pouco sobre política com ele. César, primeiro, muito obrigado por atender a gente, é um prazer recebê-lo aqui. Primeiro me fala uma coisa, esse momento que você está vivendo agora, quer dizer, desde que eu te conheço, estou te falando, praticamente desde que eu cheguei no Tocantins, nos anos 2000, sempre no mandato e agora você fora do mandato, mas continua aí na visibilidade como secretário. Como que você avalia esse seu momento da política aqui no Estado? Olha, Cleber, primeiramente é uma alegria poder estar falando com você e utilizando esse seu instrumento de comunicação para falar com o povo do Tocantins. Eu entendo que o momento político do Estado atualmente é bom. Tivemos muitas perturbações desde o início do ano, nesse novo mandato do governador Calles, mas conseguiu equilibrar as contas do governo, prepara o Estado para um grande pulo a partir do ano que vem, e agora coincide justamente com a movimentação política para as eleições de 2020. Como nós temos muitos políticos jovens querendo mostrar o seu trabalho agora, é um momento que começa, então, a florescer candidaturas para todos os lados, colocando os seus posicionamentos, suas ideologias, suas preferências, mas que essa discussão ela é importante para o Estado. No momento que ela passar a ser uma discussão sobre as soluções para as demandas que o Tocantins tem, ela passa a ser importante. Se ela passar para uma discussão político-partidária e ideológica, talvez isso venha atrapalhar o desenvolvimento do Estado. Mas acho que é um momento bom, está havendo participação. O Estado, como você disse, passou por turbulências. Né? Tivemos duas cassações de governador, tivemos uma renúncia. Na sua avaliação, e você que viveu muito de dentro isso, né? Além disso, nós tivemos um tumulto antes, que foi o rompimento da União Tocantins, que também foi uma instabilidade política, pelo menos naquele momento, para o Estado, mesmo que tenha sido importante do ponto de vista da consolidação da democracia aqui no Tocantins. Isso você acha que fez todo esse movimento fez muito mal para o Estado? Depois vemos aí um Estado aí com uma situação fiscal muito difícil, como você disse, o governador está tendo que trabalhar, procurar reenquadrar. Ou seja, você acha que todo esse movimento fez muito mal para o Estado, César? Fez. Nós, como um Estado novo, iniciamos do zero, e a gente tinha exemplos por todo o país para seguir, então não havia necessidade de você querer reinventar a roda para implantar o Tocantins. Nós tínhamos que aproveitar dos outros estados brasileiros aquilo que deu certo e copiar o que era bom. Numa determinada fase, era preciso ter uma liderança muito forte que conduzisse isso com muita firmeza. Mas depois de um certo tempo, foi quando rompeu a União Tocantins, era preciso viver um processo de redemocratização do Estado. Então, aquilo foi um fato importante. Você nota que a política tem ciclos, né? Depois daquele ciclo, veio um novo ciclo com revelação de novas lideranças. Mas aí o Estado se atrapalhou com essas eleições indiretas, quando a Assembleia Legislativa começou a definir quem seriam os governadores. Então, essas eleições indiretas deram muita instabilidade política ao Estado. E, juntamente com a instabilidade política, deu instabilidade jurídica. E isso promoveu a desconfiança dos investidores com o Estado do Tocantins. E no momento que nós tínhamos um pulo para o crescimento, nós experimentamos uma estagnação. Isso foi ruim. Então, nós não conseguimos reduzir os índices de pobreza do Estado, nós não conseguimos melhorar a qualidade de vida das pessoas, e isso fez com que perdêssemos alguns anos. Às vezes as pessoas dizem, mas o Tocantins só tem 30 anos. Se você for comparar com a Bahia, que tem mais de 400, com o Maranhão, que tem mais de 400 e tal, tudo bem. Só que esse pessoal teve que viver um a um para construir. E nós já pegamos uma era de tecnologia, de inovação, que poderíamos ter saído muito adiante. Espero que daqui para frente
a classe política tenha juízo para entender que as disputas são saudáveis, mas que o interesse do Estado e do seu povo é maior do que o interesse pessoal. César, como hoje um dos grandes problemas que a gente vê falar no Brasil e não só no Tocantins, que é essa crise fiscal. E parece que do ponto de vista da população, ela fica muito no campo teórico. Só que eu sempre escrevo sobre isso, que a crise fiscal tem um efeito prático. Você concorda? Como que você vê essa questão da crise fiscal? Ela hoje é realmente um inibidor do desenvolvimento do Estado? Sim. Por isso que se luta muito para fazer um equilíbrio. Mas essa crise fiscal, ela surgiu por dois motivos. O primeiro deles é que precisava interiorizar o desenvolvimento do Brasil. JK lá atrás teve a visão de que ele ia interiorizar o desenvolvimento construindo a rodovia Belém-Brasília. Porque sempre atrás de uma estrada chega um povo e forma um núcleo, uma população, e vai havendo ocupação da região. Então, como tirar a concentração do desenvolvimento e da riqueza da região sul e sudeste? Aí os estados começaram a fazer a chamada guerra fiscal. O incentivo fiscal para atrair investidor de lá para cá, porque nós não tínhamos outro atrativo. Pouca matéria-prima, população pequena de número de consumidores. Para atrair investimentos, você tinha que atrair abrindo mão de receita e fazendo a guerra fiscal. Essa guerra fiscal promoveu aí uma diminuição de arrecadação, principalmente dos estados mais pobres. E depois, nesses estados mais pobres, se iniciou uma política do populismo, sempre estabelecendo projetos que trouxessem privilégios a uma ou outra categoria e prejudicando, então, o desenvolvimento coletivo. E isso aconteceu no Tocantins. Você vê que pequena parte da população tem uma receita muito alta e a grande massa tem uma receita muito baixa. Se você pegar pelo lado do Estado em si, você tem 25% dos servidores do Estado consome 80% do valor da folha. E outros 75% dos funcionários consomem só 20% da folha. Então, houve um erro na dosagem aí, e isso promoveu um desequilíbrio fiscal. Não é? O Estado tem que ajustar essas duas coisas. O governo federal agora interferiu por força política dos grandes estados da região sul e sudeste para acabar com a guerra fiscal. Isso inibe nossos investidores e nós temos que acertar a nossa vida dentro de casa, para que a gente possa fortalecer os investidores de dentro do Estado, aqueles que ganharam dinheiro aqui, que reapliquem o seu dinheiro aqui. É uma política difícil, mas nada é impossível de conseguir. E acho que o governo do Estado entendeu isso na atualidade e está utilizando dessa política. Quem ganhou muito dinheiro com incentivo fiscal precisa também dar a sua contribuição agora, porque incentivo fiscal você dá para fortalecer uma empresa, para capitalizar, para ela aguentar a concorrência externa. Eu não posso permanecer com incentivo fiscal por 15, 20 anos com a mesma empresa, porque aí é você tirar o imposto que poderia trazer as melhorias e deixar apenas os mais pobres pagando imposto no Estado. Então, acho que esse equilíbrio tem que ocorrer, prejudicou, mas eu estou enxergando um caminho que vai nos melhorar e trazer melhores resultados. Após praticamente 20 anos de mandato, você vai para o Executivo. Como está sendo essa experiência aí, à frente da Secretaria, depois desse período todo de mandato que você exerceu? Muito boa. Primeiro, eu estou numa área que eu gosto muito de fazer e que, mesmo diante dos mandatos eletivos que eu tive, sempre foi uma bandeira muito forte que eu defendi, que foi a área da produção agrícola e pecuária. Acho que esse é o caminho. O Tocantins é um estado rural. Aqueles que não vivem na zona rural, os seus familiares vivem na zona urbana, mas com um pé lá no campo. Então, o nosso estado tem que desenvolver por esse caminho. Para você ter uma ideia do que o Tocantins exportou nesse ano de 2019, nós chegamos a quase 4 bilhões de reais da nossa exportação. 63% disso foi da soja, 12% foi de carne, 7% foi de milho.
Então, você pega, basicamente, o Estado vive em função disso. Então, eu estou trabalhando numa área que eu gosto, que eu vejo muito futuro e eu estou muito feliz com isso. Agora, como gestor, a gente já viveu algumas experiências. Eu, no meu passado, antes de ingressar assim na vida pública, eu trabalhei na iniciativa privada. Minha família é pioneira na cidade de Araguaína e começou lá no ano de 1972, quando meu pai abriu ali um comércio, e eu trabalhei alguns anos junto com eles nessa parte de gestão empresarial. Depois eu tive a oportunidade, em 99 a 2001, como presidente do Curaltis, também fazer essa parte de gestão, e acho que a gente desenvolveu bem. Também tive a oportunidade de ser prefeito em Araguaína, o prefeito interventor no ano de 96, onde eu tive a oportunidade de administrar a cidade de Araguaína na maior crise da sua história. Quando assumi uma prefeitura com 6 folhas de pagamento em atraso, em apenas 9 meses eu consegui pagar 15 folhas de pagamento e organizar e deixar a cidade em dia para entregar para o próximo gestor. Então, assim, a gente já viveu algumas experiências desse sentido. Também, como presidente da Assembleia Legislativa, tive a oportunidade de ser gestor, administrar uma casa. Acho que deixamos bons exemplos lá na Assembleia. Foi o período em que a Assembleia teve o seu orçamento mais enxuto. Os menores custos da história da Assembleia foi durante a nossa gestão, onde nós fizemos o último concurso feito lá, foi feito na minha gestão e foi considerado por todos um concurso público extremamente honrado e correto. Então a gente deixou a história, né? Foi lá que eu criei as emendas parlamentares estaduais. Se hoje os deputados estaduais têm emenda parlamentar, foi uma criação da gestão do César Alum em 2006, quando fui presidente da casa. Então, eu tenho alguma experiência de gestão. E depois, como deputado estadual, como deputado federal, tive a oportunidade de aprender muito, né? Participando de comissões importantes, sendo presidente de comissão na Câmara, presidindo grupos parlamentares, frentes parlamentares. E agora, eu vindo para cá, eu volto a ter a oportunidade de poder apresentar resultados. Acho que esse primeiro ano aqui na Secretaria foi um ano de muitas dificuldades, que eu já assumi com um orçamento já aprovado, pronto, não havia o que fazer, mas eu tenho muita esperança que agora em 2020 nós vamos conseguir melhorar o orçamento da Secretaria e apresentar outros números. Crescemos muito na atividade empresarial e comercial, agricultura e pecuária de escala, mas nós precisamos fortalecer a nossa agricultura familiar, que dá o abastecimento local. Isso tive pouca oportunidade em função de não ter orçamento, mas o que nós temos preparado para 2020 vai nos dar a oportunidade de fazer muito. E o ano passado, quer dizer, você vê um grande projeto que você vem para tentar chegar ao Senado, que não é de hoje. A primeira tentativa de construir uma candidatura já foi em 2014 para ir para o Senado, não deu naquela época, acabou virando agora para 2018. E na reta final da apuração ali, a gente viu você dando uma disparada que eu achei que quase que eu falei, o César vai pegar, acabou não dando certo. Como que você avalia esse processo de 2018? Há algum arrependimento em termos dessa candidatura? Ou você acha que deveria ter ido para federal? E o que você atribui a esse resultado que você teve? Olha, Kleber, eu não me arrependo de nada. A gente tem que se arrepender das coisas que a gente deixou de fazer. Mas do que fez, não. Fui com muita consciência. Eu fui candidato ao Senado no momento em que a região norte clamava por um representante do Senado. Porque nós sempre tivemos senadores na região norte desde quando éramos Goiás. E depois, com o falecimento do senador João Ribeiro, a região ficou realmente desamparada de representatividade no Senado. Então, esse era um projeto da região. A minha família mesmo, minha esposa, dizia, mas bem, você tem um mandato de deputado federal consolidado, para que você vai arriscar para ser senador? Não estou arriscando, eu estou defendendo a minha cidade. O que eu tive até hoje foi a Araguaína que me deu. A Araguaína sempre foi muito parceira comigo. Eu fui vereador em Araguaína, depois fui prefeito interventor, fui 2 mandatos de estadual, 2 de federal. A Araguaína sempre teve participação muito importante na minha vida pública. No momento que a Araguaína precisava de mim, eu fui, porque ninguém outro político da região quis assumir essa responsabilidade. Eu assumi.
Infelizmente, nós não chegamos, talvez, uns dizem que é por questão financeira, outros dizem que faltou algum apoio do outro lado, algum trabalho maior ou menor, mas eu trabalhei dentro da condição que eu tinha. E eu acho que os quase 185 mil votos que nós tiramos foram votos de pessoas que me conheciam pelo trabalho, pelo serviço prestado que eu tinha no Estado e pela condição que eu teria de representar o Estado no Senado Federal. Portanto, eu não tenho que me arrepender, estou feliz, estou satisfeito. Eu cumpri 2 mandatos de deputado federal, acho que eu cumpri a minha obrigação, fiz o que podia fazer pela minha região. Hoje eu fico feliz, toda cidade que eu ando do Estado tem obras que foram realizadas com emendas do César Halum e tudo. Então, isso me dá a missão, o dever da missão cumprida. Agora é um novo momento, né? Eu estou aqui na secretaria e muitas vezes as pessoas ficam me questionando. E agora? Vai voltar para a política? Vai candidatar de novo? Estamos te aguardando, estamos te apoiando, queremos ser candidato. Eu estou aguardando um momento, porque a política é feita, uma eleição é feita de 2 coisas, Cleber. Primeiro, a vontade do povo em votar em eleger um candidato. E a segunda, a conjuntura política do momento. Eu sinto que lá em Araguaína eu tenho um apoio popular grande. Você foi majoritário lá, né, no Senado? Fui, mesmo tendo dificuldades com boa parte de representantes políticos da cidade não me apoiando, né? Mas mesmo assim, nós fomos o senador mais votado com uma diferença grande em relação ao segundo e terceiro colocado. Então, evidentemente que isso nos dá um recalque grande para a próxima eleição. Mas ainda eu fico assim analisando as pessoas dizendo, não, mas agora é sua vez, é sua oportunidade, a Araguaína precisa de uma pessoa com mais experiência, isso, aquilo, você já contribuiu muito, fez muito pela cidade, pode fazer muito mais. Então, existe um histórico de trabalho. Então, a conjuntura política hoje, eu sinto ela favorável, não é? Mas eu quero ouvir mais os meus companheiros. Mas, por mais que eu estou ouvindo, eu tenho sentido, assim, esse apelo de que a gente volte a participar de uma eleição. Porque lá o que eu vejo lá conversando com as fontes lá, é que assim, olha, o nome da oposição aqui é César Halum, quer dizer, que não haveria um outro nome lá mais forte, porque o grupo do Dimas tem vários pré-candidatos disputando para ver quem que vira o candidato oficial, e do outro lado me parece que ainda há um vazio ainda, né? Tem uma figura ou outra, como é o próprio Jorge Frederico, que está lá, tem o nome dele colocado, mas e o seu nome também forte pela oposição. Você, se for para ser candidato, você pretende definir, anunciar isso até quando? Você estabeleceu um prazo para você? Como que vai ser esse processo de definição? Kleber, eu na realidade é o seguinte, hoje as pessoas falam muito em pesquisa, né? Mas eu olhei lá na pesquisa, fulano está na frente e tal. A pesquisa quantitativa, nesse momento agora, ela não me incomoda e nem me impressiona. Né? Em momento algum eu coloquei o meu nome como candidato. Então, evidentemente que a população não sabe e as pesquisas que estão realizadas, elas não levam o meu nome dentre os vários candidatos. Então, ela não se vê. Então, para que eu possa ter uma ideia, primeiro eu preciso colocar meu nome à disposição, trabalhar para que daqui 60, 90 dias faça uma avaliação para que a gente possa planejar essa campanha. Então, eu vou colocar já a partir de hoje, já que você está me colocando. Muito bom saber disso aí, muito bom. Então quer dizer que você está colocando aqui em primeira mão para nós que você é pré-candidato a prefeito de Araguaína. Eu vou colocar a partir de hoje o meu nome e vou passar a comunicar os meus companheiros, reunir os meus aliados e dizer que nós vamos colocar o nome para ser avaliado. E lá para fevereiro a gente faz uma avaliação através de uma pesquisa quantitativa, porque a pesquisa qualitativa eu já tenho. E eu sei que ela me permite, pelo serviço prestado, pelo trabalho realizado, por tantas obras importantes que existem em Araguaína e que tiveram a minha participação, por essa história que eu fui político esse tempo todo, sem nunca fazer maldade para ninguém. Né? Eu nunca precisei fazer maldade para alguém para mim ganhar um voto ou ganhar uma eleição. Eu sempre joguei muito limpo, muito puro. Então, eu vejo que o nível das pessoas no Tocantins melhorou muito.
de 10 anos para cá, Sim. o número de pessoas com curso superior no Tocantins mais do que triplicaram, né, ou quintuplicaram. O nível de conhecimento melhorou, as pessoas com nível de segundo grau também aumentaram. Então, hoje você tem uma avaliação melhor da população que exige de um candidato projetos importantes e quais são as ações que ele vai fazer para melhorar a cidade e a vida das pessoas. Então, eu entendo que no momento que eu começar a colocar esse posicionamento, os projetos que a gente tem para Araguaína, a inovação que precisa ser feita para poder fazer muito mais, né? Porque eu entendo assim, que todos os gestores tiveram uma participação importante, cada um fez o que foi possível fazer. Mas eu entendo que cada gestão você precisa fazer mais do que a outra. E eu acho que eu dou conta de fazer mais, se tiver a oportunidade de ser prefeito. Então eu vou colocar o meu nome a partir de hoje e estarei nos finais de semana na cidade de Araguaína conversando com as pessoas, com aliados, com os representantes classistas, com os diversos segmentos da sociedade, para que a gente possa, daqui 60, 90 dias, fazer uma avaliação quantitativa e realmente planejar o curso de uma campanha. César, e você, enfim, vai entrar numa corrida sucessória, no fim do ciclo virtuoso, digamos assim, para Araguaína, que foi, querendo ou não, o mais divergência política, o período do Ronaldo Dimas. Quer dizer, como que você avalia agora esse momento de transição do Ronaldo para o futuro de Araguaína? Como que você avalia esse momento da cidade com a saída do Ronaldo? Olha, eu acho que o importante é você somar com as pessoas que podem contribuir com uma gestão. E eu acho que eu contribuí demais com a gestão, Lázaro Botelho contribuiu demais, o governo do Estado contribuiu demais. Então, todos contribuíram. Então, o que você precisa na política é justamente isso, aglutinar as pessoas para que todos possam ajudar. Nenhum projeto é construído apenas com duas mãos. É preciso de várias mãos para fazer melhor, de maneira mais eficaz e mais rápida. E eu acho que eu tenho certeza de que vai ter sucesso um prefeito que conseguir aglutinar as pessoas. Como eu entendo que não tenho nenhum inimigo político na cidade de Araguaína, né? Me relaciono bem com todos, respeito a todos, né? Embora alguns são adversários, eu não quero César, isso é natural na política, a pessoa ter suas preferências, né? Sim. Tem gente que torce para o Flamengo, outros torcem para o Corinthians, outros torcem para o Botafogo, é assim, então tem as suas preferências. Mas eu acredito que, pela experiência adquirida, pelo conhecimento que eu tive nesse período que eu vivi em Brasília, como deputado federal, encontrando os caminhos de onde buscar, como buscar, tenho certeza que a gente vai dar um upgrade maior ainda na cidade de Araguaína. E falando em apoio político, você tem uma aliança política muito sólida, me parece, com o grupo do deputado Lázaro Botelho, da deputada Valderez, desde 2016, que vocês caminham muito próximo, inclusive definiram junto, por exemplo, o posicionamento de vocês em 2018. Você acha que essa parceria se repete no caso da possibilidade da sua candidatura o ano que vem? Eu não conversei com eles ainda sobre isso. A nossa parceria em 2018 foi pensando que teria que sair um para candidato ao Senado, para que Araguaína e o Norte tivessem a sua representatividade, como éramos dois deputados federais, então abriu-se um espaço, né, para que a gente pudesse trabalhar junto. Eu espero que continue, ainda vou procurar o Lázaro, vou procurar o Valderez, eu ainda não conversei com ninguém na parte política. Tive uma conversa com o deputado Jorge Frederico, né? Já tive uma conversa com o deputado Helenil lá atrás, a gente se relaciona bem, mas evidentemente que eu tenho que respeitar também o projeto pessoal deles, né? Gostaríamos de estar todos juntos, acho que isso seria importante, mas não conversei nem com o governo do Estado ainda, porque eu acho que eu não devo envolver governador. A candidatura agora é uma candidatura minha, com um projeto que eu tenho para a cidade, que eu vivo nela há 40 anos.
Cheguei em Araguaína em 1980 como médico veterinário da Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás. Então, tem uma história lá dentro. A minha família, meu pai e meus irmãos, chegaram em Araguaína em 1972. A Belém, Brasília, ainda era estrada de chão. A Associação Comercial de Araguaína foi fundada, um dos fundadores foi o meu pai. O prédio da Associação Comercial de Araguaína leva o nome do meu pai. Então, acho que nós temos uma história dentro da cidade, uma amizade consolidada, né? E eu vou apostar nessa condição de trabalhar, e nesse período todo, sem construir inimigos. Eu acho que é por aí que nós vamos tentar. Então, eu quero ser um candidato de Araguaína, um candidato dos segmentos classistas, da população, de uma discussão aberta, ampla, de um projeto coletivo. Eu acho que a gente constrói candidatura assim. Eu não quero, o candidato do fulano, o candidato do Beltrano, não. Eu sou o candidato do coletivo de Araguaína, do que for melhor para Araguaína. Agora, até para a gente concluir... Agora, é lógico que eu quero o apoio de todos, tá? Claro, lógico. Agora, para a gente concluir, agora, e pegando esse gancho seu, por mais que você tenha essa história, logicamente que o apoio do Palácio Araguá, historicamente, ele tem ajudado ou destruído candidatos. Nas últimas eleições, praticamente desde 2004, o peso do Palácio tem mais atrapalhado do que ajudado os candidatos, principalmente depois do agravamento da crise do governo. Você acha que o governador Carlesse vai mais te ajudar lá ou pode atrapalhar você lá em Araguaína no ano que vem? Bom, eu nem sei se eu sou o candidato da preferência do governador Carlesse. Ele tem outras pessoas na base dele que tem também um projeto de ser candidato em Araguaína. Então, pode ser que ele prefira ou pelo deputado Jorge Frederico, né, ou pela deputada Valdez, eu não sei. Hoje eu trabalho no governo, represento o governo Carlesse, tenho orgulho de representar. Estou feliz com o que eu faço, ele me dá ampla liberdade para fazer o meu trabalho e construir um caminho. É uma pessoa boa de trabalhar com ele, porque ele acredita e ele dá a oportunidade, né? Mas politicamente eu não conversei ainda, porque eu acho até porque o Palácio Araguaia não vai entrar numa disputa eleitoral antes da hora, né? Então, eu espero que no ano que vem vai aparecer a oportunidade de conversar e dialogar isso. Eu, sinceramente, nunca conversei com o governador Carlesse nesse sentido. Olha, eu vou ser candidato, você me apoia ou não? Sou da base. Agora, se eu vou ter a preferência do apoio dele ou se será outro da base, eu ainda não sei. Evidentemente que a gente vai trabalhar para ficar todo mundo junto, né? Porque o importante é isso. O que é preciso entender é que todo mundo, para ser candidato, precisa ter apoio. Né? E todo o apoio é importante. Agora, o candidato tem que ter a postura e o projeto de mostrar que vai conduzir os trabalhos para o bem da cidade dele e não para o bem de um grupo político só. César, se confirmando o seu projeto de disputar, você pretende se desvincular da secretaria só no prazo estabelecido pela lei em abril ou pode sair antes? Há alguma orientação, por exemplo, do governador em relação a isso? Geralmente, alguns governadores estabelecem até o final de dezembro, para quem quer ser candidato, deixar o governo. Houve alguma conversa nesse sentido? Não? E você, pretende ficar até o final do prazo legal? Veja bem, como eu te disse, eu não conversei com o governador Carlesse ainda a respeito de política, de eleição e de candidatura. Essa é uma decisão pessoal, acho que é um momento político, ele sabe que eu sou um político e que eu não posso também deixar todo o grupo que me acompanha, e que não foram poucas pessoas. Em Araguaína foram 32 mil votos que eu tive, eu acho que eu tenho uma representatividade grande. O segundo colocado lá teve 22 mil. O terceiro teve 18. Então, acho que eu tive e dei uma representatividade grande de Araguaína. Ele sabe que eu sou político e que, evidentemente, ele vai ter um projeto para discutir. Ele não traçou nenhuma normativa ainda para os seus auxiliares. Normalmente, o governo fala, olha, os secretários que quiserem ser candidato, que desincompatibilizem do cargo até o dia tal. Isso. Essa normativa também ele não foi anunciada. Então, eu estou baseando que a lei eleitoral diz que deve se afastar 6 meses antes da eleição. Né?
se der tudo certo, se não houver nenhum desejo do governador que seja diferente, minha pretensão seria essa. Certo. É evidentemente que o cargo não é meu, né? Claro. O cargo é do governo do Estado, do governador, e ele toma a decisão. Mas se ele der uma orientação para que seja diferente do dia 2 de abril, nós vamos seguir a orientação. Tá certo, então. Olha, então aí tivemos uma grande notícia. Então, César Halun colocando seu nome, digamos, oficialmente como pré-candidato a prefeito de Araguaína. Uma eleição que promete, né? Porque é bom, nós precisamos de bons candidatos. E Araguaína tem grandes nomes da política, é uma cidade que produz grandes políticos, tem uma história de grandes nomes, o César é um deles, o Ronaldo é outro, João Ribeiro, enfim, temos grandes nomes e a gente espera que o que ganhe que seja o melhor para Araguaína. César, obrigado, boa sorte nessa pré-campanha, nós vamos estar acompanhando aí. Vamos lá, eu espero que Deus continue me iluminando, como sempre fez comigo, e agradeço pela oportunidade. E depois você manda o meu cachê, porque eu te dei essa notícia em primeira mão. Tá certo, então. Nós conversamos então com o César Halun, secretário estadual de Agricultura e Pecuária, no quadro Conversa de Política, agora também pré-candidato a prefeito de Araguaína. Agradecemos vocês pela paciência até agora e voltamos a qualquer momento com mais outro importante nome da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.